E seja bem-vindo ao canal, eu sou Pablo Sonati e nessa live a gente vai comentar sobre algumas coisinhas que estão acontecendo no mundo e no Brasil também. O Lula tá desesperado, né? O Lula deu chilique no Lula falando que vai combater a fake news, e é pro pessoal da esquerda, não tá bom pro pessoal da direita não, ele tá desesperado. Eu só fico pensando como que ele vai combater a fake news. Ele vai ter que combater a si mesmo, né? E eu até fiz enquete aí pra vocês. Se você ainda cai em fake news, né? Você acha que você ainda cai em fake news? Vamos ver o que o pessoal acha, né? Será que o pessoal cai ainda em fake news? Eu vou ser muito sincero pra vocês. Essa conversa de fake news é conversa para boi dormir. Porque conforme vai passando os dias e os anos, as pessoas vão entendendo, principalmente agora com o IA. Com essa IA agora, desses vídeos de IA, eu não acredito mais em nada. Primeiro eu vejo um vídeo que eu acho assim estranho, eu vou nos comentários. E a própria, depende de onde você vê, por exemplo, no X você pergunta, Grok, esse vídeo é real? E o Grok já fala se é ou não é. Então, falar que vai combater IA, combater fake news, é na verdade censura, travestida de sei lá, do que seria de democracia, né, que eles gostam de falar. Censura travestida de democracia. Tudo, né, de um país ditatorial, um país que quer ser uma ditadura, que já é em certo ponto uma ditadura, mas que quer se tornar cada vez mais para manter o controle, e a internet não permite isso. Então o que eu falo para as pessoas é o seguinte: leu alguma coisa, que nem tem um cara aqui, Nelson Paf, alguma coisa assim, ele vive postando algumas coisas assim. Agora o Trump foi para cima do Moraes. Daí ele posta, eu vejo, né, até mesmo para trazer para vocês algumas coisas, e já falo, não tem, já pesquiso, tem fundamento, não tem, e você deve fazer isso. Eu acho que, vou ser muito sincero para vocês, sabe aquela mulher que sabe que o marido trai, ou o marido que sabe que a mulher trai, mas não quer ver? Eu vejo muito disso nas pessoas que acreditam nas coisas na internet. Existe o pessoal ainda, né, assim que mas daí posta alguém, olha, o Bolsonaro vai sair o Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia é o maior falastrão da direita. O maior falastrão. Eu trouxe pra vocês aqui. O Gustavo Gaia meteu o pau no Vale Gás do Lula e foi lá e votou a favor. Só que ele vem todo dia com uma canastrice, todo santo dia, 2 ou 3 vídeos com canastrice, que nunca se concretiza. Mas tem pessoas, os vídeos dele tem 200 mil visualizações, 300 mil visualizações. As pessoas querem continuar acreditando naquilo, mesmo sabendo que é mentira. Igual o pastor de Nárnia, lá, sabe o pastor de Nárnia? As pessoas querem. Então, no âmbito da fake news, dos vídeos manipulados, das notícias absurdas, a pessoa olha e fala assim, eu acho que é mentira, mas eu vou compartilhar assim mesmo. E eu vou ser muito sincero para vocês, não aqui no canal, mas se é contra o Lula e não fui eu que fiz, eu não tô nem aí, eu sem querer aperto ali, compartilhar. Se é contra o Lula e não fui eu não vou inventar mentira. Isso é um fato. Mas se eu vejo um negócio ali que o cara fez uma coisa diferente ali e vai prejudicar o Lula, eu sem querer eu aperto compartilhar. Porque é uma guerra. E a guerra contra a esquerda é a própria mentira. Então se você tentar jogar nas 4 linhas, como falou o Bolsonaro. Como tá o áudio? Tá saindo o áudio aí? Nem sei, viu? Então se você quiser jogar contra bandidos nas 4 linhas, vai acontecer igual aconteceu com o Bolsonaro. O que aconteceu com o Bolsonaro? 4 linhas e 4 linhas e se lascou. Isso que foi que aconteceu. Não sei nem se tá saindo a live aqui, viu? Vai, filho? Deixa eu ver. Acho que tá, né? Então se você quiser jogar... Então é isso, tá saindo aqui, já viu aqui. Então é isso. Então, só que é o seguinte, então o que eu falo pra vocês, quem ficar acreditando em fake news, não tem mais motivo hoje, gente, sinceramente.
Não tem mais motivo de você acreditar numa fake news, não tem mais motivo de você cair numa conversa furada. Não tem mais. Só cai numa conversa furada quem quer cair. Igual a mulher que está sendo traída e sabe. É o verdadeiro corno elétrico. Você fala assim, ó, sua mulher tá te traindo. E ele fala, tô ligado. É o corno elétrico. Então é a mesma coisa para esse pessoal da fake news aí. E vamos bater um papo sobre algumas coisas. Você viu que a Luciana Gimenez estava na lista de Jeffrey Epstein, gente? Eu, sinceramente, o cara que fez o vídeo falou, estou chocado. A mulher, a Luciana Gimenez, ficou grávida do Mick Jagger num banheiro, velho. Num banheiro de uma balada. Então, cara. Enfim, vamos passar aqui, dar oi pra vocês e passar pelas notícias. Começou o carnaval, né, gente? Vocês viram que começou o carnaval? Vocês estão empolgados pelo carnaval? Tem um monte de vídeo aí rolando de carnaval aí. O povo tá feliz no carnaval, hein? Deixa eu dar um oi pra vocês aqui no chat. Quantas pessoas estão chegando na live? 27 pessoas. Ed Souza, gente, as igrejas estão brigando na hora da missa. Sério que o povo tá brigando na hora da missa? Ô Ed Souza, outra fake news são as igrejas. Outra fake news são as igrejas. Se você quer ser uma pessoa boa, quer ter uma conduta, pega ali a Bíblia, o Novo Testamento. Não precisa ler o Velho Testamento. O Velho Testamento, além de deturpado, ele é extremamente complexo e maluco, né? Quanto genocídio aconteceu no Velho Testamento. Pega a parte de Jesus. Somente a parte de Jesus. Bondade, caridade, perdão. Mas o perdão sem andar com... Eu vou soltar um vídeo hoje, né? Que eu fiz do corte da outra live. Ficou sensacional porque eu falo e mostro a pessoa cometendo a hipocrisia, né? Então, fuja da hipocrisia. Pastores hipócritas e ignorantes. Padres hipócritas e ignorantes. Todas as religiões são hipócritas. Todas as religiões, todas as filosofias, quando ela se concentra em grupos e não em ideais mesmo, elas viram uma seita. Elas não viram algo transcendente que te leva para o transcendental, não, elas viram uma seita. Eu tenho parentes, familiares que vão em centro de macumba, né, essas coisas, centro espírita. Não precisa, gente, não precisa. Se você for ver, depois que Jesus foi embora, né, ele foi para o céu, para quem acredita, essas coisas. O que os discípulos fizeram? Eles se espalharam pelas terras e para pregar o evangelho. Uma igreja deveria ser igual. Gente, quem não conhece o evangelho, venha até a mim, aprenda o evangelho, mas leve a palavra. Chega, não tem gente que faz. A igreja tem o mesmo propósito psicológico de carência, né, para suprir a carência desse povo que está indo em academia. As academias viram um antro de pessoas carentes. As igrejas viram um antro de pessoas carentes. Não só as igrejas, mas essas coisas de espírita. Eu acho que, sinceramente, quando você tem Deus e está completo de você, está completo, você não precisa de nada disso. Não precisa. Você precisa de amigos, beleza? Quero ir lá na igreja. Mas o problema disso tudo, sabe o que acontece? Eu sou corintiano e o Corinthians perdeu ontem, né? Não tem nada a ver com isso. Por que eu nunca fui de torcidas organizadas como a Gaviões da Fiel? Eu sou corintiano, torço, grito, berro. Só que eu não gosto de andar com a camiseta do Corinthians, porque eu não quero parecer como aquelas pessoas que são torcedores. Eu tenho vergonha, eu me envergonho. Eu tenho vergonha de torcedor de Gaviões, e seja Mancha Verde, independente. Eu tenho vergonha. Então eu quero torcer para o meu time, mas eu não quero pertencer àquilo. Entendeu? Eu quero torcer para o Corinthians, gritar, ficar feliz, ficar bravo, mas eu não quero pertencer àquele grupo. Mesma coisa, Jesus. Eu quero seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas eu não quero pertencer ao grupo católico, evangélico, umbanda, espírita, não quero.
Eu tenho vergonha. Porque esse povo envergonha os ensinamentos de Jesus. Existem pastores sim, que se salvam? Sim, existem. Mas os pastores e padres que se salvam deveriam falar o seguinte: vem, aprende e depois vai. Mas eles não querem isso. Vem, aprende, você fica 5 anos na igreja. Quando você sai, eles te chamam de como que fala? Pagão? Ou sei lá, qualquer coisa. Desertor da igreja. Não, vem. O que você ficou? Ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos na igreja? Chega. Nem a faculdade de medicina é tão grande assim, é 6 anos, né? Para começar a residência, 5 anos, 6 anos para começar a residência. Você fica a vida inteira na igreja? Não, gente, pô, velho, você já aprendeu tudo que tinha que aprender. Mas não, porque você faz daquilo um ambiente. Lourdes Barbosa de Almeida, viva o Parmeiras, viva nada o Parmeiras, Parmeiras que vai pros quintos dos infernos. Desviado, exatamente, desviado, Lourdes, é desviado. Alguns deixam de ser o des e fica só o viado, né? Mas alguns ficam desviados. No seu quarto você está conectada com o universo. Qualquer lugar que você quiser, lavando a louça. Quantas vezes eu lavo a louça? Qualquer lugar, cara, dirigindo. Qualquer lugar. Em 25 na Rede TV ficou rica. Em 25 na Rede TV ficou 25 em 2025? Não entendi. Vamos ver aqui, ó. Dá um oi, pessoal. Eduardo, quem que tá mais aqui? Cocoshot, boa tarde, Cocoshot. Lula pediu para os petistas mandar tomar naquele lugar. Lulinha, paz e... então, o Lula é o próprio cramunhão, velho. O Lula é o próprio cramunhão. Deixa eu ver mais quem tá mais aqui, quem tá mais chegando. Dia chuvoso. Aqui tá chuvoso, mas tá gostosinho o clima. Chuvoso é ruim quando as crianças estão em casa, porque as crianças não podem brincar lá fora. Eles ficam todo murrinhado aqui mexendo no celular. É difícil. Dia chuvoso, do jeito tomando um cafezinho à tarde, chá de alecrim para aguardar tantas notícias ruins. Vamos encarar as notícias ruins como apenas um... Eu vou trazer um texto hoje que eu conversei com uma pessoa sobre os robôs, né, as IAs, né, de tudo que vai acontecendo no mundo e que vai mesmo. Dela falou assim, puta, só de pensar nisso dá um vazio existencial, porque ela é da minha idade, né, da mesma geração. Ela falou, dá um vazio existencial saber que tudo vai ser controlado pelas máquinas e o papel do ser humano. Daí eu tenho uma visão sobre isso, até comentei, e eu vou trazer para vocês hoje, porque tem muita gente com vazio existencial. Tem muita gente com depressão no mundo, né? O vazio existencial, depressão tá muito, né? Mas e esse caso da IA vai deixar muita gente com depressão, vazio existencial, sem propósito de vida. Principalmente a nossa geração. Eu tô com 45, né? Eu sou de 80. Mas principalmente da geração talvez de 2000 para baixo, né, 90 para baixo, vai ficar com qual o sentido da vida, né, essas coisas, e pode ser ruim, mas eu trago boas novas em relação a isso, que quem se sentir com esse problema deveria ter uma visão diferente. Água gelada, respondendo a pergunta da enquete, hoje em dia com a IA é difícil não cair em fake news, mesmo pesquisando. Cara, ó, eu não sou o sabichão, nada disso, cara, mas é difícil aqui em casa a gente cair em fake news. Acho que nem meu filho de 13 anos cai em fake news. Sabe por quê, ô água gelada? Porque o meu primeiro, eu sou assim na vida inteira. Questionador. Então, quando eu vejo qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é desacreditar. A primeira coisa que eu faço é ficar com o pé atrás. Só que tem gente que é muito emocionado, velho. Então vê, já vai... não, vê... Primeiro, eu sou assim pra tudo.
Por exemplo, quando eu era mais solteiro, vi uma mulher muito bonita olhando pra mim, já desconfiava, cara. Desconfiava. Quando é mole demais, o santo desconfia. Sempre desconfiei, nunca tive problema, mas sempre desconfiei. Por quê? Porque o mundo tá cheio de maldade, vai que ela me dopa aí, arranca meu rim, meu fígado. Eu sempre desconfiei das pessoas. Assim você não se ilude. Assim você não desilude, né? Não se desilude, né? Então, pegou. É bom demais? Desconfia. Líbia Oliveira, boa tarde, Líbia Oliveira. E demagogia fake news, jamais dar crédito. E tanta notícia atrás. Eu acho que é o seguinte, eu acho que só se desilude quem se ilude, né? Não sou de Libras não, eu sou virgem. O signo de virgem é o que mais questiona, cara. O signo de virgem, eu tive que superar uma coisa. Eu não acredito nisso, tá, gente? Assim, não acredito, não existe bruxa, mas eu não acredito em bruxa, mas que existe. Mas assim, é complicado o meu instinto, assim. Até certo 20 e poucos anos, eu tinha uma dificuldade tremenda de terminar qualquer coisa. Eu começava e quando estava terminando eu mexia, e quando eu estava terminando eu mexia e nunca terminava. Hoje não, eu termino, mostro e depois eu vou corrigindo com o curso natural, porque sabe, pra mim nunca estava boa. Eu respondi para minha irmã: não confio em família, vou confiar em políticos. Difícil. Vamos começar aqui com as notícias aqui e depois eu vou ler um texto para vocês, 2 horas e 20 minutos. Eu quero ler o texto para vocês para fazer o corte. Hoje eu vou soltar o corte falando dos filósofos que eu falei da última live. Vou mostrar os argumentos, né? Assim, porque quando eu faço o corte, igual eu fiz agora, que tá até a Matrix ali. E vou fazendo sempre assim. Então eu vou aproveitar o último assunto do vídeo para fazer um corte. Seria Pablo Sonati para dormir. Você põe lá para dormir, meia hora, 40 minutos, e sem enrolação, eu vou cortando as partes redundantes, e enfim, tá bom? Claudinei Sérgio, boa tarde, Pablo. Lourdes Barbosa, Bruna, existe a Olha Janja. Eu não entendi, mas deve ser papo de vocês aqui. Vamos começar aqui com... Não posso esquecer. O que eu vou mostrar pra vocês agora não é fake news, é a mais pura verdade. Eu falei pra vocês que eu não trago fake news, né? Então, já que o assunto aqui, né, da enquete, você ainda cai em fake news, isso que eu vou mostrar pra vocês não é fake news e vocês podem acreditar tranquilamente. Escuta só. Venham todos assistir o canal do Pablo Sonati. Ele mostrará como eu sou ladrão e que quem vota em mim ou é burro ou é ladrão. Vocês viram? Isso não é fake news, tá? Vocês querem ver de novo? Lula, fala de novo aí. Convida o pessoal. Ele gravou. O Lula gravou. O Lula gravou. Isso aí não é IA, tá, gente? Venham todos assistir o canal do Pablo Sonati. Ele mostrará como eu sou ladrão e que quem vota em mim ou é burro ou é ladrão. Ai. Isso não é IA, tá, gente? Então, antes que vocês achem que é IA... vocês conseguiram ouvir? Acho que sim, né? Pablo, o Alan já foi censurado de novo. Sério? O Alan já foi censurado de novo? Ele tinha gravado no vídeo que o canal dele... O canal do Alan tinha voltado, né? Deixa eu ver aqui enquanto eu vou conversando com vocês. Deixa eu entrar no YouTube pra ver se... Como que era? Alan dos Santos, né? Eu tinha me inscrito no canal dele. É fogo, né, velho? Alan dos Santos. Eu acho que caiu mesmo, né? Eu tô vendo aqui no YouTube. Cadê o canal dele? Foi, mas não foi. Ah, não. Tá. Aqui, ó. Deixa eu ver. O Donald Trump conseguiu vencer a ação dele. Ah, verdade. Caiu de novo, né? Caiu de novo o canal do Xandão. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Caiu de novo o canal do
Donald Trump conseguiu. O vídeo tá aqui, mas o canal realmente caiu, tá vendo? Você vê, né? Você vê. É que eu falo pra vocês. Quem manda tirar? Só no Brasil? Dá pra assistir ainda quem tá nos Estados Unidos? Quem tem VPN, essas coisas, né? É fogo. Sinceramente, o Brasil tá um... Por que tirar o canal do cara? Isso não é censura? Você tá de palhaçada, né? Vamos começar aqui, passar rapidinho para as notícias, depois eu vou ler o texto para vocês. Como eu disse para vocês, o Lula... O Lula gravou, você deve ter visto, né? O Lula chama o pessoal para ir pra guerra. O Lulinha, Paz e Amor, chamou para ir pra guerra. Sinceramente, não tem nada pra esperar desse cramunhão, cara. Não tem nada pra esperar desse cramunhão. Isso aqui é o capeta em forma de nem de gente, porque isso aqui pra mim nem é gente. Um formato disso aqui é o capeta. É o cramunhão, o próprio cramunhãozinho mesmo. Devia estar dentro de uma garrafa. O cramunhão dentro de uma garrafa. Junto com um monte de retardados mentais aqui. Um monte de velho, provavelmente, que gostam da ilha de Epstein. Enfim. E aqui tá ontem eu trouxe o vídeo, né, do Marcília, e ele falou do Lauro Jardim. O Lauro Jardim tem uma bomba. A pergunta que eu faço para vocês é: essa bomba vai estourar? E quem vai prender quem? Quem que prende a polícia? Quem que prende o juiz? E apesar das tentativas de que seja feito um acordão para livrar a cara de todo mundo envolvido, travando as investigações, apesar dessa movimentação, Milton, as investigações, como você disse, estão andando, sim, tanto na Polícia Federal, quanto no Ministério Público Federal e também no próprio Banco Central. Por exemplo, como ontem eu revelei na minha coluna no Globo, de domingo, a investigação sobre o rolo do resort Taiaiá, no Paraná, que pertencia oficialmente aos irmãos do ministro Dias Toffoli, já tem como uma das suas linhas principais de investigação a atuação do empresário Mário Degani, que vem a ser primo do ministro Dias Toffoli. De acordo com pessoas a par da investigação com quem eu conversei na semana passada, Milton, esse primo do Toffoli, que aliás também é fundador do Resort Taiaiá, esse primo do Toffoli, ele é uma das chaves para se abrir muitas portas nessa história ainda nebulosa do resort. Eu quero lembrar aqui também que, nesse momento, os celulares apreendidos nas operações da Polícia Federal estão sendo analisados pelos agentes, incluindo os celulares do Daniel Vorcaro, e apesar de algumas informações que diziam que o Vorcaro havia conseguido limpar o celular dele e havia conseguido retirar informações valiosas de lá, não é bem assim. Pode até ter tirado algumas informações, mas ali nos celulares dele há bastante informação relevante para o trabalho de investigação. As investigações também sobre os investimentos dos fundos de pensão dos servidores do Rio de Janeiro, do Amapá, da Prefeitura de Maceió e também de dezenas de outros municípios, investimentos em letras financeiras do Master, também ganharam tração, Milton e Cássia. E dali, em breve, vão sair novidades escabrosas, de acordo com o que eu apurei. Bom, mais do mesmo, né? O Dias Toffoli e o Moraes já está mais que sabido do seu envolvimento corrupto, são dois corruptos, o STF inteiro é corrupto. O STF inteiro é corrupto ou prevaricador, não tem outra. A instituição é um câncer. A instituição é um câncer, é um modelo de ditadura disfarçado de democracia. Conseguiu quebrar a criptografia do Vorcaro, do celular do Vorcaro, vão saber todo mundo que está lá. Só que vou ser bem sincero, no voto do recesso, o Lula estava lá passando a mão na cabeça da esposa do Moraes, estava todo mundo lá feliz. Então, se esse governo não mudar, ninguém vai ser preso, tá? Ninguém vai ser preso. A gente vai ficar com cara de otário e eu tô torcendo para que tudo rebente mesmo, para ver, quem sabe, o povo acorda. Porque caso contrário, meu amigo, vai ser difícil.
Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui no X pra vocês. Separei algumas coisas, separei um monte de coisa, tem tanta coisa acontecendo no mundo. Isso aqui é depois que eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Esses aqui eu tenho que mostrar depois, tá? Deixa eu ver o que eu passar aqui pra vocês. Aqui eu separei pra vocês. Esse jovem aqui, ele tirou sua própria vida. E ele tirou porque ele diz o seguinte, né? Tá aqui, últimas notícias. Se você está assistindo a isso, significa que eu não estou mais aqui. Porya Hamid, um jovem iraniano, cometeu, né, na sexta-feira após saber que o presidente Trump pretendia negociar com o regime iraniano. Antes de tirar a própria vida, Hamid gravou uma mensagem final. Ele diz o seguinte: fazer acordo com esse regime é uma traição a todos aqueles que foram mortos. Cerca de 80 mil mortos foram mortos lá no Irã, assassinados pelo regime do ditador Ali Khamenei. Daí ele falou: por favor, eu imploro, parem esse acordo. Ele foi lá, não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. E ele tirou a própria vida. É difícil. É complicado porque depender do Donald Trump, né? Depender do presidente de outro país, cara. E é isso mais ou menos que o brasileiro está fazendo. É isso mais ou menos que a direita brasileira está fazendo, dependendo de um presidente de outro país. Daí o povo vai ficar tudo desiludido aqui no Brasil. Tudo bem que aqui é América Latina, então o Trump tem mais interesse do que no Irã. Vamos ver, né? Mas eu falo pra vocês, não dependa, viva a sua vida. Acho que se eu fosse iraniano, sei lá, tentaria sair desse país. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Não é isso aqui que eu vou trazer pra vocês. O Elon Musk tá doido mesmo, né? Ele tá falando que 2042 vai ter colonizar a Lua. Eu tenho esse vídeo do Cláudio Dantas. Ele diz o seguinte, que o STF tem uma economia própria. Os tribunais, tipo assim, todos os dinheiros todo o dinheiro de ações, de multas, de fianças, fica tudo ao poder do judiciário brasileiro. Eles movimentam uma economia própria, isso é verdade. E o Ari trouxe um aspecto, olha Ari, parabéns, viu? E eu vou te dizer, isso vale um programa só disso, porque quando você traz essa história, e pode colocar, Lou, porque olha só como o caso Master vai se desdobrando, né? No caso aí, trouxe essa história do BRB com os depósitos judiciais lá do TJ do Maranhão. A gente agora já sabe que tem 30 bi mais com outros TJs do Nordeste, mas assim, e o Ari está calculando aí em 300 bilhões de reais em depósitos judiciais. Então é uma indústria, é uma economia paralela. Prestem atenção na gravidade disso, porque existe motivação, isso não é aleatório. Do momento que você cria uma engrenagem como essa, abastecida com bilhões, centenas de bilhões, essas centenas de bilhões, elas são derivadas de quê? De um sistema judicial. O Brasil é um dos judiciários que tem maior número de ações do planeta, tá? Em quantidade de ações. Então, prestem atenção, quer dizer, quanto mais problemática for a economia, quanto mais judicializada for a economia, como mais judicializada for a política, quanto mais você gerar ações judiciais, especialmente nessa área, que você tenha que, tem uma indenização, tem não sei o que, tem um precatório, aí você tem que pegar esse dinheiro, colocar ali e já deixar depositado. Isso. Fazer o depósito judicial, já deixar depositado, caso você ganhe ou perca lá na frente. Isso gera uma economia paralela.
300 bilhões, Ari, pelo amor de Deus. Aí esse dinheiro, o que esses TJs estão fazendo? Estão pegando esse dinheiro, aplicando em fundos, e não é só o Master. Estão aplicando em fundos de investimento de vários bancos. Não é só a BRB, né, o próprio... Mas que seja o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Que seja a Caixa Econômica. Eu vou te transferir agora, tá, Ari? E depois vou trazer o Eli para essa conversa. Isso está gerando recursos da aplicação de depósito judicial. Esse recurso está sendo gerado em função dessas aplicações, gerando uma rentabilidade, e essa rentabilidade, essa remuneração está sendo apropriada pelos TJs para pagar esse tipo de verba Peru. De penduricalho. De penduricalho, de Vale Peru, Vale Panetone, essas coisas tudo, porque tem dinheiro. Retroativa, etc. Aí cria por ato administrativo. Então, olha só como isso cria um círculo vicioso, uma economia paralela, um poder paralelo, que envolve o mercado financeiro, sim, que envolve toda a política brasileira. Então, quando a gente pergunta, da onde vem o poder do judiciário? Da onde emana o poder do Alexandre de Moraes? Da onde emana o poder do Supremo? Será que é só a caneta? Porque para movimentar uma caneta, para ter tinta, você precisa pagar a tinta. E eu não preciso aqui ser literal. Ari Alcântara, você descortinou talvez um dos maiores segredos dessa república de mentira que nós vivemos atualmente. Resumindo, eles pegam o dinheiro de todas as ações, de tudo que fica depositado em juízo, fazem uma economia paralela, pegam esse dinheiro que está parado, você acha que o seu dinheiro está parado, mas não está, porque eles estão usando, fazendo investimento, aplicando em bancos suspeitos, investimentos suspeitos. O judiciário brasileiro, nossa, não só o judiciário, né, mas o judiciário brasileiro é uma corrupção desgraçada. Por isso que todo mundo que chega para mim e fala, eu sou advogado, e eu falo, que culpa eu tenho? Eu sou juiz. Problema da sua mãe, cara. Ela quis levar essa vida, porque eu não dou atenção nenhuma. A mesma coisa para médicos, tá? Eu sou médico, né? Que culpa eu tenho que você é médico? Esses dias, vários casos, né? Vários casos. A menino, né, de 10 anos, acho, com apendicite, foi em 3 médicos. 3. Nenhum dos 3 cornos descobriram que ele estava com apendicite. Daí ela tirou do médico do convênio e foi pro médico público. Chegando lá, a mulher, não, corta, abre. Minha mãe foi a mesma coisa. Minha mãe estava com dor, levamos ela para um hospital particular e ficou internada 1 dia, a conta estourando, eles falando que não era apendicite. Não dá para pagar essa conta, a gente foi à falência. Tiramos e levamos para Santa Casa de Mogi das Cruzes, chegou lá na hora, a mulher é apendicite. Cortou, no outro dia estava de alta praticamente. E é isso. E são médicos, são juízes, são pessoas assim. Então, eu sou médico. O problema é seu, cara. Eu sou juiz. O que você quer que eu faça? Eu sou advogado. Aqui na minha cidade, advogado, acho que de cada 3 pessoas, 2 devem ser advogado. 2 fez direito. Entendeu? Então nosso judiciário é corrupto. E se você for pensar no Brasil no geral, por não ter leis duras, eu acho, sinceramente, por não ter leis duras, eu acho que de cada 3 pessoas, 2 cometeriam algum tipo de delito se elas tivessem certeza de que ela não seria preso. Ou seja, não é mais o caráter dela. Porque caráter é aquilo que você faz quando tá sozinho, né? Ninguém tá te vendo, independente. Ninguém tá me vendo. Tem ali dinheiro, não vou pegar. O brasileiro, se ele achar que ninguém tá vendo, e mesmo sabendo que a carteira é de outro, eu acho que de 2 em cada 3 pegaria. De 2 em cada 3 brasileiros, se não soubesse, cometeria algum delito. E né? Vamos supor 3. Não comete. Um comete vendo ou não, e o outro
comete se ninguém estiver vendo. E essa é a cultura do brasileiro. Eu acho, sinceramente, eu acho. Dá até pra fazer um teste social. Tem até um teste social, né? O cara deixou o notebook na mesa. Não durou 10 minutos, 5 minutos, acho que nem isso. Já pegaram. Então é fácil, é muito fácil. E o judiciário não é diferente. Porque é um ciclo de corrupção, um ciclo vicioso de corrupção que leva a isso. Enfim. Daí tá... O presidente é um corrupto. Um desgraçado corrupto. O judiciário, o STF são corruptos. Desgraçados corruptos. Desgraçdos corruptos. Que se tivesse pena capital aqui, meu canal vai cair, igual do Terça Livre. Do Alan dos Santos, né? Mas gente. Eu não tô acusando a pessoa que não... Nossa, não, você tá acusando. O Lula condenado em 3 instâncias. A esposa do Moraes, 130 milhões. O Dias Toffoli usando jatinho de traficante. Enfim, é isso. Passando aqui rapidinho, 2 horas e 40 minutos. Daqui a pouco eu vou ler o texto para vocês. O que tem mais aqui? A ilha de Epstein não para, né? Agora o Bonovox da banda U2, eles estão falando que quando ele ia fazer aquelas expedições na África para ajudar, ele abusava das crianças africanas. É a cara desse povo mesmo, sinceramente, é a cara desse povo. A gente sabe disso, ó. O vocalista do U2, Bono, foi acusado de abusar de uma menina de 10 anos e um menino de 12 anos durante a visita filantrópica à África com Epstein e Bill Clinton em 2002. Olha, esse povo toma muito cuidado. Onde que os abusadores... Qual que é o ambiente fértil para os abusadores? Escolas de criança, né? Lugar onde tem criança vulnerável. Aí eu vou ali ajudar. Será que ele vai ajudar mesmo? Ali é um ambiente propício para o abusador. Crianças vulneráveis, há muito sem pais, sem adultos para protegê-las. Cara, os abusadores vendo isso falam: nossa, é o prato cheio. É o prato cheio. Então, muitas pessoas se travestem de filantropos, mas são lobos em pele de ovelha. Igual o padre Leite, né? O Lança Leite. Aquele cara lá tinha que ser... E o que me deixa mais chateado é aquele padre Gilson, né? Gilson, como que chama? Padre Gilson. Tava lá tirando foto com ele. Não se misture com esse tipo de gente, cara. Não se misture. O Renato 38 tirou foto com o Geraldo Alckmin. Ele poderia até ter tirado foto com o Geraldo Alckmin se ele não atacasse tanto o Bolsonaro. Se ele não atacasse tanto os outros. Quando você atira a pedra num, eles têm direito de atirar pedra em você. Você vai lá e tira fotinho com o Geraldo Alckmin. Eu não pegaria nem na mão daquele verme lixo asqueroso. Eu não pegaria nem na mão daquele verme lixo asqueroso. Vamos supor que um dia eu estou num lugar distraído e alguém bate no meu ombro e tira uma foto. Me pegou distraído. Agora, posar para foto, eu comprei o seu livro. Tá bom, beleza, mas não quero foto. Daí você atira a pedra nos outros, Renato 38. Tira foto com o Geraldo Alckmin, não tem desculpa. Macho que é macho, faz igual eu fiz com o prefeito aqui de Mogi. Veio cumprimentar, eu saí. Não dei, nem olhei pra cara dele. E depois encontrei com ele de novo, queria bater nele. Queria bater. Queria quebrar a cara dele. Raiva. O que tem mais aqui? Vamos ver esse aqui, ó. Essa aqui é interessante. Eu gostei dessa menina falando. Vou soltar aqui pra vocês sobre a pena de morte. E tá certa ela. Um pouco... Tinha mais algumas coisas pra ser dito, mas tá bom. Eu acho que o Brasil poderia adotar o direito penal do inimigo. Basicamente, o direito penal do inimigo diz que uma pessoa que, um faccionado, por exemplo, uma pessoa que domina um determinado território, por exemplo, uma comunidade, que essa pessoa ela deve ser considerada um inimigo do Estado.
e que essa pessoa ela deve ser ou recuperada, então a polícia prende essa pessoa e tenta recuperar essa pessoa. Se essa pessoa ela oferecer resistência, por exemplo, que essa pessoa deve ser morta. Então eu sou a favor da adoção do famoso prendeu, matou. Se a polícia ela for intervir que um criminoso está fazendo e o criminoso ele oferecer resistência, essa pessoa deve ser morta e ser considerada um inimigo do Estado. Você acha que isso ajuda a resolver alguns ou todos os problemas do nosso país? Grande parte sim, tem uma pesquisa muito interessante, inclusive, que é do Pérez Chiquida, que basicamente os próprios prisioneiros, eles falaram que se existir prisão de morte ou pena perpétua no Brasil, não cometeriam os crimes. Agora eu não vou me lembrar exatamente a porcentagem, mas pelo que eu me lembro, 80% desses criminosos falaram que se tivesse pena de morte ou prisão perpétua no Brasil, eu não teria cometido a maioria dos meus crimes. Então sim, acredito que resolveria assim, grande parte dos problemas que a gente tem hoje. Existe algum outro lugar do mundo que essa ideia dá certo? Se eu não me engano, em alguns países europeus foram adotados essa metodologia. Então acredito que sim. Fora que países que têm pena de morte costumam o índice de criminalidade ser bem menor. Então, aqui ela tá certa em relação à pena de morte, só que tem um detalhe ali de ser discutido em relação à pena de morte, que é o seguinte: tem países que teoricamente tem pena de morte, mas os juízes são esquerdistas. Os juízes sabem como que é, né? Então eu digo uma coisa para você: se a pena fosse aplicada, ela não precisaria ser nem perpétua nem de morte. Se a pena não tivesse redução, se a pena não tivesse, sabe, vai ser preso e acabou. Ah, mas não, um juiz não vai te soltar. Não precisaria nem ser pena de morte. Por exemplo, um cara de 20 anos. O cara de 20 anos pega 60 anos de cadeia. Aqui no Brasil o Cabral pegou 400 anos de cadeia, não foi? Tá solto aquele desgraçado. A sociedade deveria ficar na porta da casa dele. Quando saísse, Cabral, chega aí, vamos conversar. A sociedade devia fazer isso. Pegou 400 anos de cadeia, tá gravando dica de filme, aquele puto. Dica de filme, aquele bandido desgraçado. A sociedade devia ficar na porta da casa dele. Ele saiu, vamos conversar. Chega aí, vamos conversar. Devia fazer isso. Então o cara pega 400 anos de cadeia, só que o problema não é assim, ter pena, não é a pena. É a certeza que aquilo vai ser cumprido. Por exemplo, se você pega uma pena de 60 anos, daí reduz, você fica... A Suzane Richthofen, ela ficou um bom tempo presa, né? Acho que ela ficou 18 anos presa, me corrige aí. Mas ficou bastante, não ficou pouco não. Mas tinha que ficar pro resto da vida. Se ela pegasse 60 anos de cadeia irredutível, se tiver uma pena, olha, se você matar alguém, processo legal, sabe? Igual o cara que matou o ciclista lá do celular. Se para aquele crime filmado, explícito, é 60 anos, velho. É 50 anos. Mas o juiz... Não tem juiz. Não tem igual aquela... Eu não vou falar nome, mas você sabe quem eu tô falando, né? Aquela vagabunda. Aquela vagabunda. Né? Que falou pro cara, vocês sabem de que eu tô falando, né? Acho que eu não vou tomar processo porque eu não falei, vocês sabem, né? Mas vocês sabem, né? Aquela vagabunda. Esse tipo de juiz. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui bem claro. Se um dia acontecer alguma coisa com os meus filhos e o cara já tinha passagem, já tinha feito outros crimes. Que juiz que soltou? Eu vou atrás do juiz que soltou. E se marcar, eu faço a mesma coisa com ele e com a família dele. Foda-se. Eu falo pra minha esposa. Mas a família não tem culpa. Foda-se. A dor que eu tô sentindo, vai todo mundo sentir. Tem até um filme que o mafioso mata a família inteira do cara. Não sei se vocês... como que é o nome do artista lá? Ele fez o Lobisomem. A família, o cara mata a família inteira dele. Ele pega... Eu vou pegar essa parte do filme. Minha live, meu canal vai acabar caindo, tá, gente? Fazer o quê? Paciência. Venham todos assistir o canal do Papo. Não, sai daí, Lula. Deixa eu ver aqui, ó. Esse filme é legal, ó.
Essa do mafioso filme. Vamos ver se eu acho aqui, que essa cena é sensacional. Deixa eu ver. Ai, será que eu vou achar? É muito legal, cara. Então, mas eu não vou achar agora, mas eu não preparei. Mas é sensacional. Deixa eu ver, eu vou conversando com você, eu vou achar, porque essa cena reflete o meu sentimento. É ator que fez lobisomem. Vamos ver. Eu achando o ator. Não. Fez lobo. Será que é lobo? Não, não é o Jack Nixon. Como que chama aquele cara, mano? Que filme que ele fez? Ator que fez filme que era lobisomem. Caramba, mano, você não... A inteligência artificial aqui tá zoada, né? Ah, esse aqui. Esse aqui. Deixa eu ver, vou achar pra vocês, hein? Como que é o nome do cara? O Lobisomem. Como que é o nome do ator? Benício Del Toro. Ah, tá. Vamos ver se eu acho aqui, hein? Vou mostrar a cena pra vocês. Vocês estão com pressa? Eu não tô. Del Toro mafioso. Sei lá. Eu tenho que achar essa parte, viu? Deixa eu ver. Achei. Então vamos lá. Vai ser sensacional. O cara matou a família dele inteira, né? Talvez caia a live porque eu não posso mostrar, né? Vamos ver aqui, ó. YouTube. Presta atenção. O cara matou a família inteira do Benício Del Toro aqui, ó. Eu vou pausando, gente, pra não cair, tá? Daí ele vai lá na casa do traficante, ó. Eu vou pausando porque senão cai, tá? Daí ele vai lá na casa do traficante. Tá a família e os 2 filhos. Every night you have families killed. Toda noite ele pensa na família dele. Here you die. Tonight should be no different. Olha o desespero da mulher. E esse é o traficante. Eu tô pausando de propósito, tá, gente? Porque senão cai o vídeo. Come on. Come on. Do you think the people that sent you here are any different? Who do you think we learned it from? Your lawyer. Your wife. You think she'd be proud of what you become? Deixa eu adiantar aqui, porque senão vai cair. Vai logo. Aqui, ó. Pronto. Matou a mulher e os filhos. A mulher e os filhos têm culpa? A mulher talvez. Os filhos? Não. Mas esse cara aqui foi lá e matou a família inteira dele. Ele foi lá e fez a mesma coisa. Então, espero que nunca aconteça. Mas se acontecesse, o juiz ia passar por isso. Mas eu não, tô nem aí, cara. Tô nem aí. Já não sei nem sei lá que mundo é esse, velho. Então daí se o cara sabe que vai acontecer isso com ele, então se os juízes tivessem medo disso acontecer, eles não iam estar soltando o pessoal aí que e tá solto, matando pessoas inocentes, porque o juiz é um canalha.
É errado eu pensar assim? É errado eu pensar que o juiz soltou um psicopata na sociedade, mesmo sabendo que ele já tinha cometido outros crimes? É errado? Então o juiz tem que saber, puxa, se eu soltar esse psicopata e ele pegar alguém xarope, o filho de alguém xarope, a esposa de alguém xarope, o cara, além de pegar o psicopata, ele vai vir pegar quem soltou também. É assim que a vida é. Sem choro. Tô nem aí. E vocês? O que vocês acham disso? Deixa eu passar aqui no chat. Gente, paciência, né? Deixa eu ver, cadê vocês aqui? Chat. Talvez o povo tenha até saído da live de raiva de mim. Sim, YouTube é um lixo, não podemos mostrar nada. Eu também não me responsabilizo, termino também. Não é mesmo, Patrícia Gazola? Não é mesmo, Patrícia Gazola? Esses juízes soltam o pessoal, o juiz solta o psicopata que já cometeu vários crimes, igual aquela mardita. Você sabe que eu não vou falar nome, porque além de juiz ainda toma um processo por falar a verdade, né? Você tá entendendo? Aí, ó, o Mestre Filme, penso igual. Sabe por quê? Porque eu já não sei mais o sentido da vida. Juro pra vocês, eu não sei o sentido da vida. Eu não sei. Eu trouxe pra vocês 40 mil cristãos. Cara, peguei essa semana 130 pessoas num culto religioso cristão na Nigéria. Os caras foram lá e metralharam todo mundo. Ninguém faz nada. Então eu não sei o sentido da vida. Eu sei o sentido das coisas, das pessoas que eu amo. Esse é o sentido das pessoas que eu amo. Então se mexer com as pessoas que eu amo, além disso, eu não tenho mais nada. Além disso, eu não tenho mais propósito na minha vida. A não ser as pessoas que eu amo. Daí você vai lá e tira as pessoas que eu amo. Então eu vou fazer a mesma coisa com você. E depois a gente vai tudo pra onde tiver que ir. A gente acerta as contas com quem? Com Deus, com o capeta? A gente acerta as contas. Porque não é possível que 40 mil pessoas foram assassinadas na Nigéria, 80 mil foram assassinadas no Irã, um monte de mulher é desgraçada pelo mundo inteiro, as mulheres estão sendo as crianças lá na Europa por causa disso, ninguém faz nada. Então eu não sei o propósito da vida, eu sei o propósito da minha vida, e o propósito da minha vida é proteger quem eu amo. Se tirar as pessoas que eu amo, eu vou tirar também quem você ama, se é que esse desgraçado ama alguém, porque tem muito político aí que o filho cai de avião e ele continua fazendo acordo com o PCC. Você sabe de quem que eu tô falando, né? Então esses caras, o neto do Lula morreu. Vê se esse desgraçado mudou a conduta dele. Então você tem que pegar com muita dor. Tem que fazer, não sei. Eu sabe o problema? O problema é que esses desgraçados amam o dinheiro. E a única dor que esses desgraçados sentem é quando você tira o dinheiro dele. Porque se você tirar filho, tirar mãe, tirar irmão, eles não estão nem aí. O Geraldo Alckmin, o caso do filho do Geraldo Alckmin tem explicações no YouTube que as explicações não tem explicações. O próprio legista, um cara que tem o vídeo aí, fala, sinceramente, não tinha como aquilo lá acontecer, como aconteceu. E ele não tá nem aí, cara. Ele perdeu o filho. E continua gritando Lula, o cara não tem amor por ninguém, ele perdeu o filho e continua na corrupção, continua junto com o ladrão que voltou à cena do crime. Eu não consigo entender, sinceramente. Eu não consigo entender. O Mestre Filmes, o criador, gosta de guerreiros. Sei lá, viu, cara, eu não sei, só sei que é difícil. Depois que eu tive filho, minha vida mudou muito. Eu era mais feliz. Não feliz do jeito de felicidade, mas eu era mais feliz, assim, mais relaxado, mais... Tem ditado, né? Ter filho é padecer no paraíso, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Francisco James, vende sua capa e compra uma espada. Exatamente. Vendo a sua capa e compra uma Uzi. Uma K-47, assim que fala, né?
Tem atriz que perdeu o filho e continua com o ladrão. Aquela Cissa Guimarães, né? Essa Cissa Guimarães que perdeu o filho continua com o ladrão. Porque esse povo o que interessa é orgia e dinheiro. O Tortoreto escreveu aqui, pura verdade o assunto do Alckmin. Eu não sei se é pura verdade, eu não posso falar que é verdade porque eu não sou processado. Mas tem um legista aí, procura no YouTube, que ele fala exatamente isso. Olha, sinceramente, o que aconteceu não dá pra acontecer. Não dá pra acontecer. E mesmo assim, o cara está... Acontece algumas coisas com os meus filhos, eu... sei lá. Eu já não ligo pra nada, cara. Eu já não ligo pra assim... Eu queria ficar rico. Queria mesmo, ficar milionário. 50 milhões, 60 milhões. Queria. Mas não vou me matar pra isso. Eu não vou mudar minha conduta pra isso. Mas eu queria ter Ferrari. Eu queria mansão na praia. Eu queria, cara. Não sou trouxa. Mas eu não vou mudar minha conduta moral pra isso. Né? Só que os caras mudam. Os caras por dinheiro mudam tudo. Enfim. Deixa eu... 3 horas, vou ler o texto aqui que eu fiz, gente, pra fazer o corte pro meu vídeo, tá? Eu não sei se vocês estão gostando do assunto. Tá? Opa, o que aconteceu aqui? Travou? Travou aí, gente? Deixa eu ver aqui. Travou aí? Vocês estão me vendo? Responda. Responda, por favor. Aqui, voltou. Eu vou começar aqui com as coisinhas do Elon Musk e depois eu vou passar pro texto que eu fiz. Rapidão, tá? Mas é um texto bem reflexivo, principalmente pro povo que tá... Aqui. Rapidinho, né? O Elon Musk, isso é verdade, tá? Eu recebi isso aqui, comentei com meu filho, será que é verdade? Eu falei, vou pesquisar, e é verdade. Então tá lá. Últimas notícias, Elon Musk afirma estar disposto a arcar com os custos de defesa legal de todas as vítimas de Epstein que decidirem se manifestar e contar a verdade. Então o Elon Musk está disposto a arcar com os custos dos advogados, essas coisas mais, porque o Elon Musk ele tem dinheiro para comprar os advogados do mundo inteiro, mas enfim, ele está disposto a pagar para todo mundo que decidir se manifestar sobre o caso do Jeffrey Epstein. Eu acho, vou falar um negócio pra vocês, eu acho que o Epstein, por ser bandido, e se eu fosse bandido eu faria isso, tá? Se eu fosse bandido eu faria isso. Eu tentaria seduzir todas as pessoas, porque quanto mais pessoas eu trouxesse pra minha ilha, menos pessoas poderiam me combater. Então, tem o Elon Musk lá que mandou um e-mail pro Epstein, mas ele não participou. E outra coisa, estão falando que o Michael Jackson, que foi vendido como um vilão, estava na verdade protegendo as crianças, né? Voltando aqui pro Elon Musk. Então ele está falando que vai arcar e essa notícia é verdade. Não sei se ele vai arcar mesmo, mas ele disse que vai arcar, tá bom? Outra coisa aqui pro assunto do texto que eu vou ler é essa aqui do Pablo Spire e vocês vão entender quando eu ler o texto. Metade do país recebe dinheiro para não trabalhar. Eu vou falar uma frase que choca, mas explica o Brasil de hoje. Metade do país recebe para não trabalhar. Quem diz isso não é nenhum político, é o mercado financeiro. Louis Stulberger, gestor da Verde Asset, foi direto ao ponto. Segundo ele, o Brasil opera num nível de gastos públicos insano para um país emergente e pobre. Vamos aos números. Déficit primário de 0,5% a 0,6% do PIB e gasto público em 38,5% do PIB. Nas palavras dele, não existe paralelo no mundo para um país com essa renda per capita. Esse tamanho de Estado empurra a dívida pública para uma trajetória perigosa. Cresce cerca de 3 pontos percentuais do PIB por ano. Mesmo com alguns fatores ajudando a maquiar a conta, o alerta é claro. A dívida deve fechar este governo perto de 82% do PIB. Mas aí vem o paradoxo brasileiro. A economia segue rodando. Restaurantes lotados, aeroportos cheios, shoppings com um monte de gente, empresas indo bem. Stulberger chama isso de mistério. Explica. Quando a gente soma o gasto primário com os juros, o governo está consumindo quase 50% do PIB. Dos 215 milhões de brasileiros, 113 milhões recebem algum cheque do governo todo mês. É isso que sustenta a atividade de curto prazo. Mas
Este respeitado gestor, vencedor do importante prêmio Outliers da Infomoney, faz um alerta final. Essa fórmula é inviável. Estamos mantendo o nível de atividade com gasto público crescente, dívida subindo e ajuste fiscal adiado. A pergunta que fica no ar é simples e assustadora. Quando esse modelo acabar e o ajuste fiscal vier, o que vai acontecer com a economia brasileira? O que vai acontecer com a economia brasileira? Metade do país vivendo de algum assistencialismo. Eu quis mostrar esse vídeo para vocês justamente para poder mostrar o meu texto que eu fiz baseado nisso também. E agora eu vou ler para vocês aqui. Cadê? Mas antes, não se esqueçam de entrar no site sonate.com.br e se você quiser ajudar o canal, compra lá uma pulseira, um colarzinho, um berlock, alguma coisa, e ajuda lá o canal sonate.com.br. Então vocês viram ali que 50% dos brasileiros vivem com recebem algum tipo de benefício do governo. E o que tem a ver isso com o que eu vou falar agora, tá? Então eu vou aproveitar para fazer o nosso corte aqui. Robôs humanoides e o fim do trabalho e a próxima ruptura da humanidade. Prestem bem atenção. O Elon Musk disse o seguinte, que não esqueça do Pablo Spire, 50% metade da população tem algum benefício, tá? Então o Elon Musk diz o seguinte, que pela primeira vez os carros chineses elétricos superaram a venda dos carros da Tesla, pela primeira vez, né? O Elon Musk não está preocupado com isso, pelo contrário, ele foi lá e começou a fechar algumas de suas fábricas de carros elétricos. Pra quê? Porque o cara é fogo, velho. O cara é embaçado. Se um monte de gente faz carro elétrico, pra que eu vou fazer carro elétrico? Eu tenho que fazer alguma coisa mais legal. Então ele está migrando, e isso é fato, gente, eu pesquisei, ele está migrando as suas fábricas para o robô da Tesla, o Optimus. Ele calcula que muito em breve, 2027, 2028, já vai estar fabricando 1 milhão de robôs por ano. 1 milhão de robôs por ano. E agora que vem a parte mais interessante. O preço desses robôs, segundo ele, se chegar a uma escala de 1 milhão de robôs por ano, será de aproximadamente 150 mil reais. Não dólar. 150 mil reais, cerca de 35 mil dólares. Você pega um carro popular, um pouquinho melhor aí, é isso. É 150 pau. Um carro zero, eu não sei, mas um Fiat Pulse, o melhorzinho deve ser isso, 150. Um Creta custa 200 mil. Você vai poder com esse dinheiro ter o seu próprio robô. E ele vai além. Ele fala o seguinte: daqui a alguns anos todos terão seu robô. Um robô para cada humano. Olha como entra o lance dos 50% da população brasileira recebendo algum tipo de benefício. E o cálculo econômico matemático é o seguinte: daria para a população viver sem trabalhar, só com os robôs trabalhando? E a resposta é sim, matematicamente, economicamente sim. Só que seríamos prisioneiros do governo, né? A gente teria que seguir regras do governo, uma renda básica universal. Então vamos lá. Robôs humanoides e o fim do trabalho e a próxima ruptura da humanidade. Por que a próxima ruptura da humanidade? Porque eu estava comentando com algumas pessoas e algumas pessoas falaram assim: putz, eu já estou deprimido só de pensar. Mas eu falo para vocês, principalmente para quem é da década de 80, 70, talvez 90. Eu vou ler o texto para vocês. Enquanto o mundo ainda discute intensamente a corrida dos carros elétricos, Elon Musk já sinaliza que está olhando para algo muito além da mobilidade. Parte da estrutura da Tesla, na Califórnia, vem sendo redirecionada para um projeto que pode representar a maior transformação econômica e social da história moderna. Robôs humanoides, conhecidos como Optimus. A proposta não é criar um
A proposta não é criar um protótipo de laboratório ou produtos de nicho. A ambição é industrial. Elon Musk já declarou que a Tesla pretende no futuro produzir até 1 milhão de robôs por ano, com um custo médio entre 20 a 30 mil dólares. Valor em reais, 150 mil reais. Isso muda completamente o jogo. Pela primeira vez, um robô humanoide deixa de ser ficção científica ou ferramenta exclusiva de grandes corporações e passa a ser potencialmente acessível à classe média. A classe média, a pessoa que tem 150 mil reais, um carro de 150 mil reais, é classe média, tá? Eu acho, né? Eu acho que o ricão não se preocupa com isso, né? Então vamos lá, a fase inicial, o robô como vantagem competitiva, isso vai acontecer, e eu fiz esse texto e dar um exemplo para vocês, tá? Nos primeiros anos, o impacto econômico segue uma lógica conhecida. Quem tem o robô produz mais, reduz custos drasticamente, oferece serviços mais baratos, ganha mercado. Quem não tem o robô perde competitividade, depende de quem tem e fica para trás. Essa dinâmica já ocorreu diversas vezes na história. No início do século XX, eletricidade, telefone e depois computadores eram caros e escassos. Quem tinha, saía na frente, dominava, né? Só que, como aconteceu com a própria linha telefônica, vocês lembram da linha telefônica? Eu tinha um amigo que voltou do Japão em 1994, ele não sabia no que investir. Ele comprou várias linhas telefônicas que eram preço de um carro. Ele ganhou um pouquinho de dinheiro, 2 anos depois ficou de graça para todo mundo. E ele perdeu tudo, tá? Com os robôs humanoides, a lógica se repete. Um único robô operando 20 horas por dia pode substituir o trabalho produtivo de 3 a 4 pessoas, sem férias, sem descanso, sem encargos trabalhistas. No curto prazo, isso gera um aumento brutal da produtividade e uma reconfiguração imediata do mercado de trabalho. A analogia esquecida, quando a vantagem deixa de existir. Agora a vantagem deixou de existir para quem comprou o robô primeiro. Mas nesse modelo não se sustenta para sempre. A vantagem de alugar um robô ou lucrar com eles só existe enquanto são escassos, como aconteceu com as linhas telefônicas. Depois todo mundo começa a ter robô e não adianta mais fazer isso, tá? Então, exatamente como aconteceu. O cara tinha o telefone, 5, 6 linhas telefônicas para alugar, daqui a pouco todo mundo tem e não valia mais nada, né? Então, a princípio, uma dica para quem quiser, tiver dinheiro, né? E eu tenho certeza que algumas fábricas vão fazer, mercados, a própria Uber, né? Talvez o iFood, eles vão se encher de robô, velho. Eles vão se encher de robô, eles vão talvez até aluguel de robô no começo, até aluguel de robô, porque ninguém vai ter 150 pau. Olha só, vamos lá, gente. Uma diarista aqui no meu bairro, na minha cidade, deve custar uns 300 reais. Uma diarista, uma faxina, 300, 250. 150 mil reais a 1% dá R$1.500, né? É isso? R$1.500. 150 mil reais. A diarista é 300. O cara compra um robô de... Uma hipótese, tá, gente? O cara compra um robô de 150 mil, porque a fulano não tem, a ciclano não tem 50 mil, ninguém tem, poucas pessoas vão ter no começo. Eu mesmo, vou lá como um robô de 150 mil e olha, então, eu preciso que alguém fique com meu pai idoso. Tá bom, R$300 a diária. Não dorme, não cochila, se chegar estranho ele senta a porrada, limpa a casa, 24 horas, R$300, 24 horas, beleza? Então se você alugar 10 dias por mês, são R$3.000. Se você pegar 150 mil e pôr no CDB, vai ser 1.500. Com o robô, será 3 mil se você alugar 10 dias. Se você alugar um mês inteiro, vai ser 9 mil reais. Então é muito barato. É muito, mas é assim, extremamente barato. Se você comparar com um enfermeiro, uma idosa, vamos supor uma idosa. O custo de um enfermeiro é um absurdo, cara. É um absurdo.
Eu lembro que minha sogra ficou doente e precisou ficar um acompanhante. Eram 2. E pior de tudo, que era 2 e 3. Era 3 acompanhantes, porque eles têm que intercalar. Então fica tipo assim, 10 mil por mês. Um absurdo, um absurdo. Um robô não. O robô faz tudo. Não para. É mais forte. Sabe todos os recursos. Loucura, né? Então quando sair um robô desse, quem tiver 150 mil reais para já chegar comprando, compra e põe para alugar. Porque as grandes empresas vão fazer isso, tá? Daí vai ter aqui, ó, o colapso silencioso do trabalho. Nesse ponto ocorre algo inédito na história da humanidade. Se robôs produzem, constroem, limpam, transportam e executam serviços, o trabalho humano deixa de ser necessário para a sobrevivência da sociedade. Não se trata apenas de redução de emprego. O próprio conceito de emprego perde o sentido. Hoje, mais de 60% da população mundial depende diretamente da venda do próprio tempo para sobreviver. Esse modelo não se sustenta quando máquinas realizam quase toda a produção a custos próximo de zero. Estudos de organismos internacionais indicam que a automação pode transformar ou eliminar até 40% dos empregos atuais nas próximas décadas. Robôs humanoides aceleram esse processo de forma exponencial. De onde vem o dinheiro e o mundo sem trabalho? Como que funciona? Então, o pessoal se pergunta, mas tá bom, os robôs vão fazer. Eu tenho um robô Pablo. Então eu não preciso trabalhar. Ele vai fazer tudo para mim. De onde que vai vir o dinheiro? Essa é a loucura, né? De onde vem o dinheiro em um mundo sem trabalho? Essa é a pergunta que trava o sistema atual. Se não há empregos, não há salários. Se não há salários, não há consumo baseado em renda. Os estados teriam apenas 3 caminhos possíveis. Renda básica universal. Gente, o texto é meu, mas eu fui fazendo esse texto com a ajuda, claro, do ChatGPT, do robô, mas vários textos, e todos chegaram. Renda básica universal, financiada por impostos sobre automação, energia e dados. Acesso gratuito ao básico, como alimentação, moradia simples, saúde e energia. Colapso econômico, caso tentem manter um modelo que depende do trabalho humano obrigatório. Se eles tentarem manter o modelo como tem hoje, com um monte de robô, vai haver um colapso. Porque eu não vou querer trabalhar. 150 mil, cara? 150 mil pra eu ter um Pablinho? Não, que isso é louco. Eu só queria que as robôs fossem mais atraentes. Não existe uma quarta opção estável. A economia desaparece. Não existe uma quarta opção estável. A economia não desaparece, mas muda de lógica. O dinheiro deixa de ser ferramenta de sobrevivência e passa a ser instrumento de acesso, conforto e escolha. Segurança, violência e o papel dos robôs no cotidiano. Aqui que entra a parte interessante do robô. Olha que parte interessante, né? Um outro ponto raramente discutido nesse debate é a segurança. Os números de crimes, especialmente os crimes contra mulheres, crianças e idosos, vêm crescendo em várias partes do mundo. A sensação de insegurança já faz parte da rotina, no caminho para a escola, no transporte público, no trabalho ou até mesmo dentro de casa. Olha o que está acontecendo na Europa. Né? Olha o que está acontecendo na Europa. Agora imagine um cenário diferente. Imagina você, mulher, ou você que tem filhos, indo trabalhar acompanhada por um robô humanoide. Imagina crianças indo para escolas acompanhada de um robô humanoide, que não se distrai, não sente medo, não hesita e não pensa 2 vezes antes de agir para defender. Cara, imagina, eu tenho um robô, eu não preciso de 2 robôs, eu preciso de um só para os meus filhos. Onde vocês vão? A gente vai ali, então beleza, o robô vai junto. Será que vai ser uma treta, né, de robô? Daqui a pouco começa até brigas dos robôs, né? Enfim, um robô não se intimida, não se cansa, não ignora um pedido de ajuda, não calcula se vale a pena intervir ou não. Simplesmente age. Olha o ponto positivo do robô. O pessoal fala que o pessoal não vai
precisar trabalhar, né? O que eu perdi o raciocínio aqui. Vou continuar, depois eu vou lembrar desse raciocínio. Espera um pouquinho só. Depois eu tenho que cortar isso aqui, né? Então tá. Vou lembrar do que eu ia falar, que é interessante sobre essa parte aqui de um robô para cada pessoa. A simples presença de um robô acompanhante já teria um efeito imediato, dissuasão, né? Os povos iam ficar com medo de alguém ia ficar... desculpa, eu lembrei, não vou esquecer. O pessoal do PSOL não fala que tem que acabar com as cadeias, né? O pessoal do PSOL fala que tem que acabar com as cadeias. Até tem aquele filme Tropa de Elite, que o cara falou, nossa, temos que desencarcerar o povo, O Elon Musk falou o seguinte... vai ter um robô para cada bandido também, para impedir que ele cometa crime. Você pode ser livre, velho. Você vai ser livre, mas o robô vai estar ali. Você não vai conseguir fazer nada. Vai desencarcerar todo mundo, mas vai ser uma prisão sem muros. Olha, para quem é bom, o pessoal falava assim para mim quando eu tava no Japão: aqui você não pode fazer nada. O quê? Você não pode cometer crime, você não pode roubar, você não pode fumar maconha. Isso não é fazer nada. Pra mim foi uma maravilha. Eu poderia fazer tudo o que eu queria, porque não é crime, sabendo que ninguém ia cometer crime contra mim. Enfim, muitos crimes existem porque o agressor calcula o risco baixo. Isso é um fato, né? Não tem risco, então eu vou cometer o crime. Quando o risco sobe, o crime diminui. Além disso, robôs poderiam acompanhar idosos e crianças, como eu disse, monitorar trajetos perigosos, agir como testemunhas constantes, chamar ajuda imediatamente, intervir fisicamente quando necessário. Nesse corte eu vou colocar um robô lutando lá, que eles colocaram um robô lutando. Enfim. Isso não elimina a violência da sociedade, mas reduz Isso não reduz a violência da sociedade, mas reduz drasticamente a vulnerabilidade dos mais fracos. Nesse contexto, o robô deixa de ser apenas uma ferramenta econômica e passa a ser um escudo social. Agora vem a parte mais importante, eu acho, que o pessoal está preocupado, desesperado. O verdadeiro impacto, o vazio existencial. O maior problema não é o econômico, é o humano. O maior problema não é o econômico, é o problema humano. Para gerações que nasceram entre as décadas de 70 até 2010, o trabalho sempre foi identidade, rotina e propósito. Quando esse pilar começa a ruir, surge um vazio profundo. Nada mais parece fazer sentido. Aparece o niilismo silencioso, onde a vida perde o significado. O que é o niilismo? O niilismo significa o seguinte: nada mais faz sentido, então nada mais importa. Entendeu? Isso é o niilismo. Só que é aí que eu refuto essa parte do niilismo. Em casos mais extremos, esse sentimento leva pessoas a pensarem em desistir. E vocês sabem o que é desistir, né? Tem aquele ditado, brasileiro não desiste nunca. A única forma de desistir é... brasileiro não desiste nunca. Não tem como desistir. Ou você aceita essa porcaria do Brasil, ou você dá um negócio na cabeça, né? Então em casos mais extremos, esse sentimento leva pessoas a pensarem em desistir. Aqui já é complicado, porque vai levar muitas pessoas à depressão. Vai mesmo. Eu tenho 2 amigos de infância que se suicidaram. Não tinha propósito de vida. Eles não eram pobres, não passavam fome, nem nada disso. Chega um dia que a pessoa não vê mais sentido na vida. Muitas vezes acompanhado com alguma biologia, né, alguma coisa química do próprio organismo. Acontece isso, né, depressão. Tem gente que tem problema de tireoide, pode dar isso também. Várias coisas, né, químicas, né. E pode ser também que o uso de álcool, enfim. Muitas pessoas pensarão, com os robôs, com tudo isso acontecendo, muitas pessoas vão falar: não, eu vou desistir, cara. Pra quê, cara? Né? Agora o que eu falo pra vocês: se eu tivesse que dar um conselho para essas pessoas da década de 90, 80, 70,
eu diria o seguinte: apenas curta a vida, apenas viva, apenas aproveite o momento. Outras gerações já passaram por medos parecidos. A industrialização, os computadores, a internet e os celulares também foram vistos como ameaças existenciais. Nada disso acabou com a humanidade. Ela apenas mudou de forma. Tá? Então a humanidade vai mudar de forma. Vai ser difícil para nós que pegamos a forma antiga. E agora estamos no meio. Né? Eu estou com 45 anos. Eu duvido que não vai, daqui 15 anos já não vai estar assim. Duvido, 15 anos? Duvido. Então eu vou ter pego 80, 90, 2000 e eu vou pegar esse problema, né? Esse problema ou não. Eu vou pegar tudo esse curso. Para nós vai ser mais difícil. Nossa geração trabalhou muito, trabalhou duro, trabalhou por necessidade. O conselho que eu dou, eu tenho certeza que você já se queixou em algum momento da vida de não ter tempo. Tempo para estudar algo novo, cozinhar melhor, aprender um instrumento musical, praticar artes marciais ou desenvolver habilidades que sempre quis, mas nunca conseguiu, seja por falta de tempo ou seja por falta de dinheiro. Se esse novo mundo permitir que os robôs assumam esse peso, então talvez agora seja a hora de fazer exatamente isso: estudar, criar, aprender e viver. Então, para nós que somos de outra geração, eu sou da década de 80, eu comecei, alguns anos atrás, eu comecei a pensar sobre isso e me deu um pouco de vazio existencial. Mas daí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou assistir de camarote. Eu vou ter renda básica, eu vou aproveitar. Eu sozinho consigo mudar? Não vou conseguir mudar, cara. Sinceramente, não vou conseguir mudar. Então, como diz a Marta Suplicy, relaxa e goza, velho. Não tem o que fazer. Você pode se tornar uma resistência, viver no submundo. Pode ser também que eu escolha isso. Mas então pode ser que eu escolha isso por diversão também. Por adrenalina. Mas tem muita gente que já tá cansado de tudo isso, gente. Tem muita gente que, trabalhar, velho. Levantar às 6 horas da manhã, ficar o dia inteiro num serviço. Então, mas o robô vai fazer tudo, você não precisa fazer mais isso. Não preciso mais fazer isso? Fiz isso 30 anos da minha vida? Não preciso mais? Não. Então, tá bom, cara. Sejamos espertos. Beleza, o que eu tenho que fazer então? Você não precisa fazer nada não. Se quiser, você faz academia, você desenvolve um talento que você nunca conseguiu desenvolver. E dinheiro? Dinheiro você vai ter também. Sério? Então eu posso ter dinheiro, posso ter as coisas. Você pode se queixar. Você pode entrar em depressão, ou você pode curtir. As únicas opções é essa. Então eu escolho aproveitar. Mas Pablo, você está fazendo parte da besta, né? Você está fazendo parte da besta. Vamos ver o que vai ter. Se tiver uma resistência, eu vou jogar pela resistência. Mas se eu ver que o mundo está... Porque a gente se acha resistência, mas a vida é assim. Primeiro vem a negação, depois vem o conformismo, e daqui a pouco você está aceitando. E daqui a pouco é errado não aceitar. E eu vou falar um negócio pra vocês. Muitas vezes aparece alguma coisa, depois, nossa, isso é uma porcaria. Depois passa um tempo, tudo bem. Depois passa mais um tempo, legalzinho. Depois passa um tempo, você já está aplaudindo aquilo. E depois passa um tempo, você já está xingando quem não aplaude aquilo. Isso eu não estou falando só de robô, não. Eu estou falando de música, eu estou falando de carro. Eu lembro quando saiu o Ford K, todo mundo falava que era Ford Q. Passou uns anos, todo mundo queria ter. Negação, depois aceitação, depois começa a usar e daqui a pouco começa a criticar quem não faz. Vai acontecer a mesma coisa. A resistência vai ficar por um tempo. Depois os filhos da resistência falam, pai, por que você está brigando? O povo lá tá... O povo tem comida,
tem sexo, tem esporte, pode praticar artes marciais, tocar piano, tocar violão, montar uma banda. Por quê? Por que você está brigando? Então as gerações automaticamente vão aceitando. Infelizmente é assim. Infelizmente vai ser assim. E talvez por isso que o sistema odeie tanto os conservadores, né? Porque os conservadores, quer ou não, eles são um freio para isso. Eles vão não conseguirão impedir, porque se você for ver o Elon Musk se considera um conservador, mas não vai conseguir impedir, mas vai conseguir fazer que não exploda e vai de uma vez, né? Daí continua. Quem sabe, em vez de castigo, essa seja uma grande recompensa das gerações passadas. Se agora um robô pode fazer tudo isso por nós, talvez isso não seja o fim de tudo, seja apenas uma oportunidade de começar a fazer alguma coisa que a gente nunca fez. Eu tenho uma amiga, eu não vou citar o nome dela, mas ela falou no meu comentário que ela é cadeirante. Vai ser bom um robô para ela. 24 horas fazendo tudo, né? Vai ser bom. Eu tenho um parente que jogaram no asilo. Cara, a pessoa estava num nível. A pessoa está num nível de saúde, consciência. Quando foi pro asilo, fez assim, ó, caiu. Porque no asilo tinha 3, 4 enfermeiras, tinha comida na hora, tinha banho, mas ela não tinha mais nada. Mais nada. Porque a família abandonou. Daí você fala, Pablo, mas o robô também vai ser mais ou menos um asilo. Mais ou menos, gente. Mais ou menos. Porque a minha mãe adorava a casa dela. Adorava os panos de prato, as panelas, a geladeira, os cachorros. Se eu pegasse minha mãe e tirasse da casinha dela, que ela cresceu a vida inteira, com as plantinhas dela, e jogasse no asilo só pra ter alguém, ia cair. Agora, se minha mãe continua na casa dela, com os cachorros e com tudo mais, e com um robô parado ali, ó, pega um copo de água, os filhos não precisam se preocupar, vai lá só pra passear, pra visitar. É muito melhor que o asilo, gente. É lógica pura. Eu falo isso porque eu gosto da minha casa também, né? As pessoas sentem. Você tirar da casa dela com tudo que ela tem lá, com as baguncinhas dela, e jogar no asilo, já cai. Agora na baguncinha dela ali, mas precisa de alguém que cuidar. Enfim, um robô. Nada muda a vida dela. Vai ter alguém 24 horas olhando por ela. Então aqui é a parte boa. Então a gente... É ruim, mas é bom. É a evolução e é isso que vai acontecer. A nova desigualdade. Quando todos têm acesso a robôs, comida, serviços e tecnologia, a desigualdade não desaparece, ela muda de lugar. O que passa a diferenciar as pessoas não é o dinheiro, mas a consciência, a criatividade, capacidade de criar sentido e influência cultural. A nova elite não será a nova elite não será a mais rica, mas a mais lúcida. Olha que interessante. A nova elite não será a mais rica, será a mais lúcida. O que vai diferenciar as pessoas vai ser a consciência, a criatividade, a capacidade de criar, a influência cultural. Eu que adoro música, toco violão, toco piano, pra mim é uma maravilha. Adoro, eu que fiz a reforma nesse apartamento aqui, sozinho. Eu subi com mais de 5 toneladas de material, sozinho, pia, revestimento, tudo. Eu adoro, por quê? Porque eu gosto de fazer. Tem muita gente que gosta, meu vizinho aqui, ó, ele tá fazendo a reforma, ele gosta de fazer, mas não tem tempo, porque ele tem que trabalhar para comprar as coisas. Você vai poder, talvez vai dar um boom criativo nas pessoas. Pensa nisso, é possível. Eu vou fazer um texto para vocês de um psicólogo, de um filósofo. Ele diz o seguinte: a IA está deixando as pessoas burras. Eu falei, não, a IA não está deixando as pessoas burras, pelo contrário, a IA está só migrando as coisas, como toda tecnologia migra, mas a IA está fazendo o meu filho, eu falo pro meu filho, escreve aí o bagulho, faz o trabalho. Terminou. Joga no chat GPT para revisar. Beleza? Jogou no chat GPT, revisou.
entrega o trabalho pro professor ou posta na rede social, qualquer coisa, né? Quem for ler vai pegar um bagulho limpo, vai pegar um trabalho limpo, sem erros de português. Se o seu pai e sua mãe falar pra mim comer, presta bem atenção, se o seu pai e sua mãe falar pra mim comer, a gente vamos, a criança vai falar pra mim comer e a gente vamos. Fato. Se o seu pai tem um português polido, a criança vai ter um português polido. Se ao entrar no X, todo mundo fizer a revisão dos textos antes de postar, tem gente que não faz, né? Eu gosto de fazer. Faz a revisão do texto, posta. A pessoa que vai ler, ela vai ler todas as palavras corretas, as vírgulas no lugar certo. Eu não estou falando para você pedir para o ChatGPT criar a história. Eu estou falando para você criar a história e lançar aquilo. Meu filho tem uma capacidade linguística, matemática e de português muito maior do que eu tinha, mas muito maior do que eu tinha quando eu tinha 13 anos. Esses dias até tirou, eu e minha esposa até deu risada. Meu filho usou uma palavra meio assim, diferente, né, comigo. Eu não lembro qual que era. Daí, tipo assim, um obséquio, sabe, uma palavra assim. Mas ele foi espontâneo dele. Tipo assim, não era a palavra obséquio, mas era tipo... Daí eu e minha esposa a gente olhou assim, deu risada, assim, né? Achei engraçado. Uma criança de 13 anos dando uma palavra, né, diferente. Quando eu tinha 13 anos, meu português, meu vocabulário era muito ruim, porque eu tinha minha família e tinha as crianças da rua. Hoje em dia eles têm o que quiser. Então a inteligência artificial não vai deixar o filósofo falando isso, mas ele era professor, né? Ou seja, professor e filósofo, ou seja, praticamente um atestado de ignorância. Ele tem medo, na verdade ele tem medo que os alunos dele pensem mais que ele. Ô professor, você está falando merda. Muitos mestres, a vida toda, muitos mestres foram assim. Tinham medo dos alunos na tecnologia para não ficar ultrapassado. Conclusão: o verdadeiro teste da humanidade. Os robôs humanoides da Tesla não representam apenas a inovação tecnológica, eles simbolizam o fim de um contrato social baseado no trabalho obrigatório. A pergunta não é se vai acontecer, a pergunta é se estamos preparados para lidar com a própria liberdade. Um mundo sem trabalho pode ser a maior libertação da história humana, ou o maior vazio existencial já vivido. O futuro não será decidido pelas máquinas, será decidido pela capacidade humana de encontrar sentido quando não for mais obrigado a trabalhar para sobreviver. Esse é o sentido aqui, né? Você não vai ter sentido para trabalhar. E outra coisa, em relação à economia, deixa eu agora para o chat aqui, em relação... Cadê vocês? Aqui, ó. Em relação à economia, o mundo já produz estamos de 8 bilhões. O mundo já produz o suficiente para mais de 11 bilhões. O problema é a distribuição. O problema é eu acho que a distribuição é o problema do problema. Eu vou explicar. Se você for numerar, vai assim: qual que é o problema, por que pessoas passam fome? Deita lá. Um dos problemas é a distribuição. Só que a má distribuição só acontece por causa do outro problema: interesses políticos e econômicos. Entendeu? Se não tivesse interesses políticos e econômicos, se não tivesse interesses políticos e econômicos, a distribuição seria bonita. Então o problema maior sempre é a política. O problema sempre é a política. Aqui no Brasil, o crime, mais policiais na rua, não resolve. O que resolve são leis rígidas. O que resolve é a educação. E quem vai fazer isso são os políticos. Eles querem fazer? Não, não querem. Então, é muito mais fácil ficar pondo policial, pondo guerras, porque aí eles vão enxugando o gelo pro resto da vida e assim vai. Tá? Então, economicamente, vai ser possível todo mundo tem uma renda básica universal. Se você pegar países pobres como o Brasil, África, Índia, esses países assim, que o salário é baixo, o salário é R$1.500, o salário do Brasil, e a renda universal possível e tranquila, $1.000, tranquila, $1.000,
São 5 mil reais. Você fala, ó, você vai ter a renda universal aqui, 5 mil reais. Deu, cara, beleza. Se falasse pra mim, você quer essa renda universal, 5 mil reais? Eu quero. Eu ia ficar sentado no sofá gastando? Não. Eu ia pegar meu violão, fazer apresentação de piano nos restaurantes. Eu ia fazer academia. Eu ia, sei lá, eu sempre quis ter uma garagem com bastante material de construção. Material não, ferramentas, né? Para fazer minhas mesas, para fazer minhas coisas. Também eu venderia isso. A renda básica universal você pode entender como uma liberdade. É o seguinte: você tem esses 5 mil dólares, você trabalha se quer. No meu caso, eu ia continuar trabalhando muito mais, só que com coisas que eu acho interessante. Que nesses dias eu quis fazer um móvel, não tinha ferramenta. Não tinha tempo, né? Porque eu teria que ter tempo. Daí eu vou falar, eu vou comprar a ferramenta para fazer um móvel. não vira. Não faz sentido, né? Então eu acho que é possível, matemática e economicamente, a renda básica universal é extremamente possível. E daí cabe a nós entender o que vai acontecer. Enfim, eu vou fazer o corte desse vídeo aqui para ficar mais dinâmico e vou ver o que vocês estão falando aqui. Edson Zed, a humanidade já está doente com depressão, ansiedade e demais doenças. Depois que chegar a robótica, vai triplicar ou não vai existir humanos. Eu não sei não, viu? Eu não sei, sabe por quê? Porque a gente está no mesmo barco. Sinceramente, pouca coisa mudou de hoje para a década de 80 em relação de trabalho. Todo mundo tem que trabalhar. E o povo já está nessa? Não sei. Talvez a alimentação esteja fazendo isso. Talvez muito açúcar. Eu não tô brincando não, gente. Eu falo para as pessoas, você está com depressão? Para de comer açúcar. Faz jejum. Tem muito médico que defende isso e eu defendo também. Faz jejum. Edilson Alves. O Pablo fala como o robô fosse baratinho. Os robôs vai ser igual um carro da Tesla. Não, então eu já falei aqui para você, meu amigo. Segundo o Elon Musk, cada robô vai custar 150 mil reais. Tá aí, pesquisa aí. Não precisa acreditar no que eu falo. Pesquisa aí. Cada robô ele quer para 150 mil reais. 150 mil reais é bastante dinheiro? Sim. Não é. Sejamos sinceros. Aqui, pelo menos na minha cidade, você anda na rua, você não vê carro barato, cara. Todo mundo tem SUV. Todo mundo tem SUV, cara. Kicks. Quanto custa um Kicks? Não sei quanto custa um Kicks. Kicks, Creta, esses carros. Tá tudo assim, 150 mil. Se o robô for 150 mil, eu como pra mim. Financio o Bolsa Família, acabou minha água. Eu financio pelo governo. Sério, financio. Eu vou ter um robô. Eu vou esperar para ver se eles vão começar a ficar igual a... Como que chama aquela robozinha menina que vira mal depois? Ai, minha filha estava assistindo esses dias. A robozinha que dança, assim, bonitinha até. Então, eu vou esperar para ver se não vai dar bug nesses robôs, eles começar a matar os donos, né? Igual o Chuck. Mas é isso. Heloísa Zeredo, minha amiga Heloísa Zeredo, eu não tenho carro e nem dinheiro para comprar. Então, Heloísa Zeredo, o que vai acontecer no caso da senhora, de pessoas que não têm carro e nem dinheiro para comprar? Vai acontecer o seguinte: quando precisar, a senhora vai ter que alugar um robô. Como eu disse, né? A faxineira aqui no meu bairro cobra 200, 300 reais para fazer uma faxina. Um robô você sabe que não vai roubar. Um robô você sabe que, não vai ficar sentado enquanto os patrão não tá. O robô vai dar um trato. Porque ele não cansa, ele não tem sentido, entendeu? Então, o primeiro, eu trouxe aqui no texto. A primeira coisa que vai acontecer, no começo, eu fui ter telefone em 1997. 96, 97. Porque começaram a distribuir linha telefônica para todo mundo aqui na minha cidade. Porque até então,
custava o preço de um carro, uma linha telefônica. Então no começo vai ser a mesma coisa. Só alguns vão ter 150 mil ou 300 mil. O imposto do Lula. Com o imposto do Lula vai para 300 mil. Só alguns vão ter esses 300 mil para ter o robô. Só que, gente, pelo menos aqui na minha cidade, Mogi das Cruzes, o povo tem dinheiro para comprar um robô. Aqui vai ser uma das cidades mais robóticas. São Paulo vai ser, gente. São Paulo vai ser. Eu não tenho depressão, ansiedade, Deus me livre. Graças a Deus eu também não tenho. É tipo gripe, virose, não sei o que é isso. Mesmo faço o meu xarope caseiro, alimentação saudável. Vamos lá ver aqui, ó. Cacarecos, os demônios que fizeram atrocidades com os animais. Você está falando dos jovens, o Mestre Filmes? O problema com o que aconteceu com aqueles dos jovens lá é que é o seguinte: primeiro, cortina de fumaça. Segundo, foi perguntado para uma gorda de cabelo azul. O cara fez assim: ó, eu estou fazendo essa baixo assinado aqui para punir esses jovens menores de idade com prisão que maltrataram o cachorro. Você tem coragem de assinar? A gorda subaco peludo cabelo azul. Sim, eu assino. Então eu tenho esse outro aqui também para punir jovens que cometem latrocínio, que mata pai de famílias. A mulher foi embora. Tá bom, Mestre Filmes? Então é isso. Mestre Filmes, concordo com sua análise. Ele está falando de outra coisa, porque eu acho que ele não ouviu essa aqui ainda, né? Eu acho que é isso, gente. 3 horas e 45 minutos. Muito obrigado a todos que estiveram na live até agora. Deixa eu encerrar a enquete aqui. Você acredita que... Você ainda cai em fake news? Sim, ainda acredito. 17%. Não, pesquiso antes de replicar. É isso aí, gente. E 3%. Eu faço fake news. É isso aí. Deixa eu encerrar a enquete. Gente, eu vou falar sério. Ó, tem quantas pessoas? 45 pessoas na live aqui. A live aqui é sincera, meu. A live aqui a gente fala a realidade, tanto de igreja, quanto de tecnologia, quanto de tudo. Então as pessoas que estão aqui, elas não vão cair em fake news tola. Não vão. Não vão cair em fake news tolas. Mas aqui é uma bolinha de 57 pessoas. Essa live, esse vídeo vai depois pega 1.000, 2.000 visualizações. É isso, tá? Só que a massa aí é complicado. Vocês eu sei, né, gente? Abraço a todos, gente. Ficam todos com Deus e até a próxima. Até amanhã. Eu vou fazer live todos os dias às 2. Às vezes a live vai ter 40 minutos, às vezes vai ter 1 hora, às vezes vai ter 2 horas como hoje. Mas eu vou fazer todo dia às 2 da tarde, tá bom? Um forte abraço e daqui a pouco eu solto algum corte no canal. Fica com Deus. Tchau, tchau.